Morreu Bento XVI aos 95 anos. E como bem disse o jornalista Rodrigo Carvalho no Twitter, morre Pelé, Bolsonaro foge, morre Bento XVI, posse de Lula. Trata-se do mais frenético plantão jornalístico de fim de ano da história recente. E realmente, nesta reta final deste ano, aqui temos a presença muito clara da demonstração de que o nosso tempo histórico está muito conturbado. E no momento de tamanha turbulência da Igreja Católica, que não está tão distante de nós nesse momento, Bento XVI renuncia ao papado. O quarto Papa da história da Igreja, e sendo que o último Papa a renunciar tinha sido ainda no século XV. Bento XVI teve a difícil tarefa de substituir João Paulo II, que, embora conservador como Bento XVI, tinha um carisma gigante. Bento XVI não era tão carismático. E associado também a todo o contexto histórico, os escândalos de corrupção do Vaticano. Então Bento XVI renuncia. Bento XVI teve a grandeza de reconhecer que não estava conseguindo conduzir a Igreja em pleno século XXI, até porque a Igreja vinha perdendo espaço para outras religiões. E isso é um ato de grandeza deste homem, que, associado à juventude hitlerista, talvez por um gesto um tanto quanto xenofóbico, afinal de contas ele era alemão, talvez tenha sido um julgamento precipitado. Quando muita gente dizia que era um papa nazista, vale ressaltar que, contextos de juventude de Bento XVI, pessoas que não eram necessariamente nazistas conviveram com Hitler e talvez, mesmo que cultas, não tinham dimensão do mal. Ah, não é, tu está passando pano para ele? Não, eu não estou passando pano para Bento XVI, muito menos para uma parte da população alemã que acabou, inclusive, caindo no conto do Hitler. Aliás, a própria população alemã tem vergonha disto, ao contrário de muitos aqui no Brasil, que não tem vergonha nem do apoiador que é de alguém que degradou as contas públicas, de alguém que nunca foi inocentado e na cara de pau diz que é inocente, como também alguns que defendem quem defende tortura e se dizem democráticos. E quando contidos se fazem de vítimas. Não, não é para ele. Não estou passando pano para Bento XVI, nem muito menos para o povo alemão naquele contexto. Mas eu reconheço, o povo alemão reconhece os seus erros e tem vergonha deles. Será que nós, brasileiros, vamos ter um dia um gesto de grandeza como coletivo e reconhecer os nossos erros? Fica uma pergunta aí. Mas, enfim, isso é para um outro contexto. Vai em paz, Bento XVI. E minhas sinceras condolências aos confrades católicos. E ainda mais, com relação ao que eu falei antes, eu, como historiador, digo uma coisa. Eu historizo, eu conto, mas eu não julgo. Cabe aos juízes fazer os julgamentos. E a gente só cabe trazer os elementos para as nossas reflexões. Por isso que eu não condeno Bento XVI na sua juventude, muito menos o povo alemão como um todo, porque boa parte do povo alemão foi induzida e uma outra parte não tinha entendido o contexto histórico que estava inserida sim. E, portanto, eu tenho que reconhecer que estes que hoje reconhecem os seus erros merecem o nosso respeito e, é claro, que eles precisam reparar esses erros. Mas quem reconhece os seus erros, quem reconhece a sua incapacidade como Bento XVI fez, merece sim o respeito e admiração, porque é um gesto de grandeza, um gesto de decência.